hora que der 14 horas no seu relógio aí, viu, Aristeu? Tá. Você dá um ok. Nossa. Porque quórum regimental já tem. Tá, tudo bem. Como é que eu ponho para gravar aqui, hein? Bom, então, estando no horário designado para essa sessão, declaro aberta mais uma sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, inicialmente submetendo aos ilustres pares a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovado. Ariceu, eu concedo a palavra ao doutor Marcelo Badaró, que levantou a mão ali desde antes. Fala, doutor Marcelo. Boa tarde, doutor Marcelo. Doutor Milton, boa tarde. Desculpa, eu já tinha... o secretário já me informou, era uma dúvida que eu tinha, já foi resolvida. Peço desculpas pela reação indevida. Cumprimentando Vossa Excelência. Sim, cumprimentando Vossa Excelência, demais pares, advogados e Ministério Público. Isso. Alguém tem algum registro a fazer? Não havendo, vamos começar as sustentações, inicialmente atendendo às preferências legais e depois às preferências regimentais. Bom, Recording primeiro, in progress. doutor Milton, 2 processos serão retirados de pauta. Tá? O primeiro é o número 32 da pauta de Vossa Excelência, o AP 11.37467/2015. Ele vai ser retirado de pauta para análise de uma petição. Ok? Nós temos na sala do desembargador Danilo, nós temos o processo número 34, é o RO 10709-51/2021, é um pedido do Ministério Público para emissão de parecer, também retirado de pauta. Ok. Tá certo? Certo. Mas só um instantinho, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Tá. Bom, podemos começar, então, pelos adiados. Tem o desembargador André Schmidt, adiado da semana passada, após a sustentação oral. O doutor Youssef Jorge está presente? E já teve a sustentação oral à vista, foi para o doutor Danilo. Então, concedo a palavra ao eminente desembargador Danilo para que faça o seu foco. Qual o número do processo, senhor presidente, por favor? É o 10.643/74/2021. Ele está na sala de adiados, é o primeiro Perfeito. da sala de adiados. Senhor presidente, eu olhei novamente a questão e realmente é algo que foge do comum aqui, né, que nós temos julgado, porque, neste caso, a reclamante ela foi admitida após 1983, quando já existiam nos instrumentos normativos a previsão de anuênios. Então, eu faço até constei uma citação de um recurso de revista, justamente de lavra do ministro Evandro Pereira Valadão, que, em decorrência dessa previsão normativa, a previsão posterior, em 1998, não gerou, quer dizer, não viola o direito adquirido na forma da súmula 51. Então, eu acompanho integralmente o relator. E como vota o doutor Mauro? Eu estou acompanhando o doutor Danilo, senhor presidente. Então, os três estão de acordo, né? Ok, exato. Sim, unânime. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Youssef. Presidente, pela outra, ele é adiado. Autorização para me retirar? Fique à vontade, doutor André. Nós vamos sentir a vossa falta, mas vamos te liberar para o trabalho. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom trabalho, doutor André. Obrigado. O seguinte dos adiados? O processo é da sala do relator, juiz convocado Marco Túlio,
inscrição, já teve a sustentação oral também, à vista também para o doutor Danilo, ele foi adiado da semana passada, e já com sustentação oral. Está presente o advogado Luiz Fernando Alux. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Você está falando, eminente desembargador Danilo, para o seu voto. Senhor presidente, essa questão é bem interessante. Nós temos aqui, eu até relatei na sessão anterior, 19 votos da turma que reconheceram esse grupo econômico. E eu fui realmente ter que analisar, quer dizer, tive que analisar a prova pericial. O juiz fez uma confusão data vênia, ele disse que todas as empresas tinham, pela análise dos atos constitutivos, como ele dispõe, né, todos têm, como é que ele diz aqui? Cada empresa possui seu corpo diretivo, administrativo e operacional distinto das demais, além de patrimônios distintos, organização e estrutura funcional independente. Só que no processo consta que a VLI é proprietária das ações da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, e também que a Vale é proprietária de 39%, me parece, ou 29%, salvo o melhor juízo aqui, me falhou agora a anotação, que eu escrevi muita coisa, também da FCA. E os maquinistas, em alguns trechos, se revezam. Então, data vênia da brilhante sustentação oral, eu recebi o advogado 2 vezes, tratando desse mesmo assunto, eu entendo que ainda permanece o grupo econômico, mesmo em virtude da venda por parte da Vale do Rio Doce de quase 40% das ações da Ferrovia Centro-Atlântica. Então, com essa singela manifestação, eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Ou então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente juiz convocado, doutor Mauro César. Então, presidente, pela Sim. ordem, só tinha um segundo ponto que foi discutido na semana passada. A primeira é a questão do grupo econômico e depois uma questão da isonomia. Se o Se doutor for acha possível... que a comissão, o senhor entra com embarque declaratório, porque o resultado já está proclamado. Perfeito. Só pode constar o voto divergente, então? Isso depende do emissor do voto divergente. Eu farei só se o senhor constar, entrar senhor com embarque presidente. declaratório. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos. É o seguinte, tem alguma preferência legal ou regimental? Tem, doutor? Tem, vou começar agora. Não pode chamar. Processo na sala do doutor Danilo, número 50, AP 008250012-2009. A inscrição do doutor Vitor e doutora Olívia Caetano, pelas duas partes, tá? E a preferência ela é gestante, ela colocou gestante ou lactante, tá? Boa tarde. Qual é mesmo o número do processo? RAP 0082500-12, é o número 50 da pauta do desembargador Danilo. Sim. A doutora... O Danilo poderia ler a conclusão do voto? Sim, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Então, concedo a palavra à eminente... Houve substituição? Ela está na segunda folha, doutora Olívia Caetano. Excelência. Boa tarde a todos. Nós não temos interesse em sustentar nesse processo. O voto nos atende. Há divergência? Como vota o doutor Mauro? Estou de acordo, senhor presidente. Eu também sou de acordo, então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, doutora Olívia. Obrigada, boa tarde a todos. Mais alguma preferência, Zé Liceu? Doutor, sala do juiz convocado Marco Túlio, número 27, é o RO 10-784-15-2021, inscrição do doutor Ciro José Ometo Cones. Ele tem preferência para o seu obeso. Está presente o doutor Ciro José? Advogado ausente, doutor.
o 27 da pauta do juiz Marco Doutor Túlio. Marco Túlio poderia ler a conclusão do voto? Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito dou-lhes provimento em parte. Ao da reclamada para condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da empresa, no montante de 5% sobre o valor atribuído na petição inicial, devidamente atualizado em relação aos pedidos julgados improcedentes totalmente. Ao do reclamante para acrescer a condenação do início do período não prescrito a 10/11/2017, o pagamento como extras de 20 minutos diários com reflexo em imposto menor remunerado, férias mais o terço, 13ª, FGTS aos 40%, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença de primeiro grau. De ofício, determino a incidência do PCAE na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic nos exatos termos do decidido pelo STF, a DC 5859. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. É a proposta. Estando ausente o advogado inscrito, como vota o doutor Danilo? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Como vota o doutor Mauro? Também de acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Pode chamar o seguinte, Eliseu. Bom, agora acabaram as preferências, vou começar pela pauta por ordem de antiguidade. Desembargador Milton. Nesta sala votam o desembargador, o juiz convocado Marco Túlio, e o terceiro votante é o desembargador Danilo. Tá? O primeiro inscrito é o número 8 da pauta RO 10.214/50/2019. Esse processo já teve sustentação oral. Advogado Marcelo José Alves está presente? O advogado está ausente, doutor Milton. Não, estou presente. Está presente, sim. Doutor, Já teve sustentação oral, Eliseu? já teve sustentação oral, doutor. Eu vou falando. Ele foi retirado por vista? Ele foi feito à vista pós sustentação oral, doutor. Para quem? Para mim mesmo? À vista para o senhor. Ele foi retirado de pauta. Então, conheço os recursos interpostos pelas partes, acolho a preliminar de inépcia da inicial, arguída no recurso da reclamada, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 330, parágrafo 1º do inciso 3º do CPC de 2015, e julgo extinto o processo sem pronunciamento de mérito, invertendo os ônus da sucumbência. Como vota o eminente juiz Marco Túlio? Com o relator. Como vota o doutor Danilo? Doutor Danilo, som. Abre o microfone, por favor. Minha internet eu tive que retornar e abrir novamente o PJE. Qual é o número do processo, por favor? É o número 8 da sala do desembargador. Sim, inteiramente de acordo. 10.214. Acompanho o relator. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Marcelo. Processo seguinte. Obrigado, boa tarde a todos. Bom trabalho. Igualmente. Seguinte. Processo seguinte é o 01 AP 167596/2013. Também já houve sustentação oral e a vista para o senhor após sustentação oral. Presente aqui é o doutor Marcelo Badaró, não é isso? Que está inscrito o doutor Luiz Otávio Pires Guerra. Bom, eu examinei o voto e não vi motivo para alterá-lo. Como vota o eminente juiz convocado Marco Túlio? Acompanho o relator. Desembargador Danilo? Também acompanho, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, doutor Luiz. Marcelo Badaró, excelência, que estava substituindo. Agradeço a atenção, desejo um bom trabalho a todos. Um abraço para todos. Processo seguinte, Eliseu. É o 26... É o RO 11.012.58/2017. Esse processo, o advogado já está presente, doutor Emerson. Ele pediu para aguardar, que ele está fazendo sustentação. Já chegou. Boa tarde, estou presente. Número 26, RO 11.012.58/2017. A inscrição do doutor Emerson Fernando da Silva, pela reclamante Emanuele e também pela Johnson & Johnson, doutora Ana Luísa Nunes Coutinho. Já teve sustentação oral de ambas as partes também.
Então, o doutor Marco Túlio está me acompanhando. O desembargador Ricardo Marcelo deixou registrada a sua divergência. Dessa forma, eu proclamo o resultado por maioria, ficando vencido o eminente desembargador Ricardo Marcelo, no tópico da premiação. E assim, Senhor presidente, pela ordem, poderia, por gentileza, ler a conclusão do voto? Já foi lida, já houve até sustentação oral, mas, em apreço especial a Vossa Excelência, conheço o recurso ordinário da reclamante, conheço o recurso ordinário da reclamada, no mérito nego provimento ao recurso da reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada, para excluir da condenação o pagamento de prêmios 2014 e 2015, mantido o valor da condenação por compatível. Satisfeito, doutor Leme? Muito obrigado, senhor presidente. Excelente sessão a todos. Licença. Toda. Processo seguinte, Eliseu. 24, sumaríssimo 10.669/10/2021, também já houve sustentação oral por ambas as partes. A inscrição do doutor Matheus Lauro Cajaíba e doutora Alice Freitas Cruz. Algum presente? Doutora Alice Cruz, presente. Número 24, doutor Milton. 10.669. Neste caso, depois de ter dado vista, eu acato divergência suscitada pelo eminente desembargador Danilo, que remete a um voto proferido pelo eminente juiz convocado Marco Túlio, e, portanto, cujas judiciosas fundamentações eu acolho, e, portanto, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeita a preliminar de coisa julgada arguida, no mérito dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora na exordial e absorver a ré do pagamento das diferenças salariais entre a remuneração da autora e dos técnicos de digitação ou digitadores da cidade de Barbacena e seus reflexos. Em virtude da sucumbência, sendo da responsabilidade da reclamante, que fica dispensada do seu pagamento. E, diante da declaração de constitucionalidade dos honorários periciais, conforme a DI 5766, absolvo a parte autora do pagamento desses honorários. E, após o trânsito em julgado da decisão, a empresa recorrente está autorizada a solicitar o reembolso das custas processuais pagas na forma da resolução conjunta GP-CGR GVCR 167 de 2021. Então, obviamente, estou sendo acompanhado por todos, né? O doutor Marco Túlio é o autor da decisão, o doutor Danilo a suscitou e eu acatei, portanto, proclamo o resultado da unanimidade. Perfeito. Agradeço o voto. Licença. Boa tarde, Alice. Número 11 é o 11 RO 10.28657/2020. A inscrição do Dr. Alberto Magno de Andrade Pinto Gontijo Mendes pelas organizações Souto Maior, já houve sustentação oral. Eu não estou vendo o Dr. Alberto Magno, se está presente. Advogado ausente, doutor. Eu fiz uma adequação do voto, conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada, para excluir da condenação as horas extras elaboradas em eventos e seus reflexos, mantendo o valor da condenação por compatível. Como vota o doutor Marco Túlio? Com o relator, presidente. Como vota o doutor Danilo? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Número 23 é o RO 10.653/18/2019, a inscrição da doutora Marla de Alencar Oliveira Viegas, representando Maxi Barreiro Comércio de Roupas. Já houve sustentação oral nesse processo também. A advogada só está presente.
Número 23, RO 10653. Isso, também fiz uma adequação do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada para, encassando a revelia que lhe foi aplicada, determinado o retorno dos autos para que proceda ao regular processamento da presente reclamação trabalhista e, ao final, profira a decisão que entender de direito, ficando prejudicado por hora análise do recurso ordinário do reclamante. Concorda, doutor Martúlio? Acompanhe, presidente. Concorda, doutor Danilo? Também acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Marla. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. O processo seguinte, Eliseu. É o número 21, RO 10.618.27, 2020. A inscrição é do Dr. Rafael Augusto Barcelo Alves, representando o reclamante Carlos Rodrigo Guida de Barros. Esse processo só teve vista por relator, doutor Milton. Então, não teve sustentação oral nesse, não. Advogado presente, doutor Rafael Augusto. Advogado ausente, doutor. Então, como relator, conheço o recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o direito do reclamante a progressões por merecimento no período de 1º de janeiro de 2014 e 1º de janeiro de 2018. Para acrescer a condenação, em razão das progressões reconhecidas, diferenças salariais de 2,5% sobre o salário base do reclamante, a partir de 1º de janeiro de 2014 e também a partir de 1º de janeiro de 2018, com reflexos em 13º salários, férias mais 1/3, horas extras e FGTS mais 40%. E também determinar a reclamada para que proceda a anotação da majoração salarial na sua CTPS e ficha de registro empregado, no prazo a ser estipulado pelo juiz de origem, sob pena de multa diária, também a ser fixado pelo juízo de piso. Fixo custas pela reclamada no valor de R$ 160, calculado sobre R$ 8.000, a hora arbitrada a condenação. Não havendo advogado, não estando presente o advogado inscrito, com voto do doutor Marco Túlio. Acompanhe, presidente. Com voto a desembargador Danilo. De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. O processo seguinte. É o 22, RO sumaríssimo 10.627.95, 2021. A inscrição do escritório da doutora Leila Azevedo Sete. Estou presente. Olá, boa tarde a todos. Parte representando a Intersemente Brasil, S.A. Qual advogado do escritório da doutora Leila Azevedo, por favor? Boa tarde. O Fernando está presente. Fernando Avelar. Isso, Fernando. Como completo, doutor, por favor? Fernando Lucídio Dantas Avelar. Coloca no chat, por favor, porque eu não consegui ouvir para não atrasar a sessão, tá bom? Tá bom. Os senhores estão conseguindo me ouvir ou está comigo? Então, como relator, boa tarde. Conheço o recurso ordinário chamado Roberto Nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando Avelar. Pessoal, antes de começar, os senhores estão me ouvindo? Os senhores estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Mas perfeito. Ouviremos melhor se você tirar a mão da boca, né? Não, estou botando o fone aqui mais próximo. Ah, bom, tá bom. Pode prosseguir. Está com a palavra. Perfeito. Ok. Inicialmente, cumprimentando Vossa Excelência na comissão de relator, né, do processo, doutor, senhor juiz convocado, doutor Marco também, o senhor desembargador, doutor Danilo. O processo ele se refere exclusivamente sobre a emissão de PPP e o pedido autoral ele é baseado na questão da sucessão trabalhista. Né? O recorrido ele trabalhava na Cimentos Cauê e alega que a empresa teria sido sucedida pela recorrente, mas a empresa em contestação, ela nega a sucessão, esclarece que a filial, que a unidade que o reclamante já tinha trabalhado já tinha se encerrado quando aconteceu essa sucessão, não houve impugnação à contestação, tá? Então a questão ficou superada até pela ausência de controvérsia sobre o assunto,
Mas o fato é que o reclamante ele é em controvérsia porque o recorrente, desculpa, o recorrido, ele não foi empregado, ele nunca trabalhou em favor da recorrente, não prestou serviço, e pelo fato da unidade ter sido encerrada na época, antes da incorporação da empresa pela recorrente, não houve assunção do maquinário, não houve atividade no mesmo local de prestação de serviço, então entende a recorrente que não houve ali, no caso, a sucessão, no caráter de sucessão dos artigos, né, nos termos do artigo 10, 448 lá da CLT, então não haveria que se falar em sucessão de empregadores, porque não houve nem prestação de serviço do reclamante em favor da empresa após a incorporação. Então, já de início, entende a recorrente, já não caberia se falar na obrigação de emissão do PPP, até porque a obrigação é personalista, né? Então, poderia ser transferida, no caso, para a recorrente. Mas, sim, ainda que se fosse superada essa questão da sucessão, entende a recorrente também que há outras questões que deveriam ser apreciadas para não tirar acesso ao voto, não sei se elas foram consideradas no voto, então vou tentar ser breve aqui, só para a gente acelerar um pouquinho a questão. A obrigação de emissão do PPP ela veio com o decreto 3.048 de 99. Né? O funcionário recorrido, ele trabalhou até janeiro de 98 para a empresa que foi incorporada pela recorrente. Na época, não havia, então, obrigação para a emissão do PPP, existia aquela obrigação daqueles formulários, né? SP40, os outros funcionários que estavam previstos na legislação previdenciária, mas não existia a obrigação de fornecimento do PPP. Então, entende a recorrente também que, pelo fato de existir obrigação legal na época, a própria condenação em si, ela não teria substância, não teria sustentação legal. Poderia sim se falar na emissão de formulário, mas o pedido do reclamante foi específico em relação ao PPP. Então, pelo limite da LID, não caberia se falar em expedição de qualquer documento e o que levaria em procedimento do pedido. E também em relação ao deferimento, o pedido foi deferido de emissão do PPP com base na conclusão do laudo pericial. Contudo, o laudo pericial, a perícia foi realizada em um local diverso daquele que o reclamante trabalhou. O lugar que ele já tinha trabalhado já tinha sido fechado, encerrado, não existia, e foi feito em outro local, e o próprio perito no laudo pericial deixou claro que as características eram diferentes. Né? O município até era diferente, o prefeito trabalhou em Belo Horizonte, a perícia foi feita em Pedro Leopoldo. Então, as condições do local de trabalho eram diferentes. Então, foi utilizado ali um espaço, entre aspas, paradigma, né, para se fazer essa perícia, e pelo fato do contrato de trabalho ter sido encerrado no 98, por óbvio, a recorrente não possui nenhum documento que comprovasse o fornecimento de EPI pela empresa anterior, e a constatação se deu exclusivamente por exposição ao ruído. E na entrevista do laudo pericial, o recorrido mencionou que não teria recebido o EPI. Contudo, a alegação da defesa é que todos os documentos, todos os EPIs tinham sido entregues, que era tradicional da empresa, até padrão da empresa, o fornecimento de todos os EPIs. Não houve impugnação, mais uma vez, a contestação em relação ao tema, o que entende a recorrente que a questão ficou em controvérsia. E tendo em vista que o laudo pericial deferiu, caracterizou a instabilidade exclusivamente pela ausência de comprovação dos EPIs, e até considerando que também, durante a diligência, o local de trabalho que foi feito, a análise técnica, todos os operadores de empilhadeira utilizavam, inclusive, o protetor auricular, tipo concha, que é uma questão até notória, que toda empresa que tem um funcionário que opera a empilhadeira trabalha com o protetor auricular do tipo concha, entende a recorrente que deveria ter sido utilizada até como de forma paralela a constatação de que os protetores, os equipamentos de proteção individual eram sim concedidos a todos os empregados. Então, diante da impossibilidade, né, da própria recorrente de comprovar a utilização, e tendo em vista que a perícia foi feita no local análogo, entre aspas, ali, paradigma, similar ao que o reclamante teria trabalhado, entende que deveria ter sido apreciadas as condições de trabalho em geral da época, inclusive o fornecimento de EPIs. Então, com base nessas questões, a recorrente crê que a conclusão do laudo pericial ela acaba sendo equivocada, gerando aí para a recorrente uma obrigação a qual ela não estaria obrigada a cumprir,
diante das questões. E a última questão apenas é que a perícia, até pedindo para uma revisão da validade da conclusão do bloco pericial, é que a perícia ela foi feita, a medição foi feita por um período curto, de apenas 15 minutos, e que o perito ele fez uma projeção disso na jornada de trabalho do recorrido, o que daria ali 6 horas e meia, né, de prestação ininterrupta ali de operação de empilhadeira, o que é, obviamente, inverossímil, né? Porque nenhum operador trabalha 6 horas e 30 de forma constante. Então, entende a recorrente que os elementos que motivaram a conclusão do ato pericial são inconsistentes e pede aí a Vossas Excelências, com base no artigo 479 do CPC, que seja, apesar da conclusão, pedindo vênia em relação ao voto do relator, que seja aberta divergência para que julgue, acolha o recurso empresarial, julgando improcedente a pretensão inicial. E, por fim, caso mantida, que seja, ao menos, deferida a redução dos honorários periciais foram pleiteadas, essa simplicidade e a divergência e a objetividade e o valor que foi arbitrado. Com base nessas razões, espera o provimento de recurso e que seja julgado em procedimento judiciais. Agradeço a atenção. Bom, diante dos consistentes argumentos, eu me concedo vista e adio o julgamento para a próxima semana. Agradeço. Obrigado. Processo seguinte, Eliseu. Presidente, pela ordem, por gentileza. Sim, doutor Ciro. Por gentileza, excelência. Eu informei a secretaria, no começo da sessão, entrei por volta de 2h09, 2h10, havia um pedido de preferência e a questão é que foi julgado o processo no momento que eu entrei na sala. Acho que eu estava com um problema de conexão aqui. Eu gostaria de pedir a gentileza, excelência, que agora que eu consegui falar com a secretaria e ter acesso à pauta, se fosse possível refazer o julgamento, excelência, porque eu estou aqui desde as 2h10 e eu tive esse pequeno problema de conexão que não é o costumeiro. Eu gostaria de pedir a gentileza, presidente, de, por gentileza, rever aí o posicionamento. Do ponto de vista legal processual, já foi proclamado o resultado, não posso fazer nada. Só então sem problema. Recursos adequados para suscitar os problemas que o senhor está suscitando. Sem problemas. Presidente, eu só gostaria, então, de requerer que conste na ata os protestos deste patrono, com todo respeito à decisão. Doutor, já foi julgado, nós não podemos acrescentar nada ao julgamento. E eu estou requerendo aqui, excelência, que conste na ata de julgamento está aqui... indeferido por estar precluso. Só poderia constar se o senhor estivesse presente. Só que aparece depois e vem requerer que a gente subverta a boa ordem do processo só para atender Vossa Excelência. Eu estou fazendo um requerimento. Pois eu já disse para o senhor que está encerrado o julgamento. Não posso inserir nada na ata do julgamento. Sem problema. Então, para a gravação, eu consto os protestos. Só tem meios recursais para requerer. Muito obrigado, excelência. Requerer. Uma boa tarde. Boa tarde, presidente. É o seguinte, Eliseu. Número 27, o AP 11.081/28/2019. Esse processo também já teve sustentação oral. A inscrição é do Dr. Frederico Poltronieri Andrade. Eu não o vi aqui. Está presente, não? O advogado ausente. O 27, AP 11.081, doutor Milton. Boa tarde, eu só tenho para... Houve uma divergência suscitada pelo doutor Danilo. Senhor presidente, eu peço vênia aos demais pares, e Vossa Excelência especialmente, que eu tinha retirado a divergência, mas não gravei. Eu fiz uma confusão de coisa julgada com litispendência, assumo integralmente meu equívoco e retiro a divergência. Como vota doutor Marco Túlio? Acompanhado, presidente. Pode então, colocamos o resultado da unanimidade. Uma boa tarde ao doutor Frederico. Processo seguinte, Claricinho. Número 13, o sumaríssimo 10.391/97/2020, a inscrição da doutora Ludmila Leme Soares da Silva, pela concessionária BR-040. Esse processo também já teve sustentação oral, doutor.
o sumaríssimo 10391, 13 da pauta. E a advogada está presente também, doutora Ludmila Lentes. Bom, então eu fiz uma adequação do voto, conheço o recurso ordinário da reclamada, no mérito nego-lhe provimento. Vota o doutor Marco Túlio. Acompanhe, presidente. Vota o doutor Danilo. Também acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Ludmila. Boa tarde a todos. Processo seguinte, Eliseu. É o 15, o RO 1042303-2020, inscrição de Mauri de Paula Santos, representando o Sindicato dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte, região. Está presente, Mauri de Paula Santos? Esse processo, ele só teve vista para o relator. O advogado presente, tá, doutor Milton? É o 15, RO 10423. Então, não conheço do tópico recursal da omissão sob pedido de isenção de custas processuais e, em consequência, não conheço de ambos os recursos ordinários por deserção em relação ao recolhimento das custas processuais. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Mauri de Paula Santos. Doutor Mauri está com a palavra para falar sobre o não conhecimento do recurso. Sim, eu só tô consultando o processo aqui, excelência. Foi pego de surpresa aqui. Excelência, eu não vou sustentar, não, até porque também já vai demorar, que eu não vou ter tempo suficiente para verificar essa questão. Não. Ok, como vota o doutor Marco Túlio? Com o relator. Com voto o doutor Danilo? Acompanho. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, doutor Mauri. Boa tarde, excelência. Processo seguinte, Eliseu. Processo seguinte, doutor Milton, é o número 5, sumaríssimo 10.120.64/2022, inscrição do doutor Felipe de Almeida Campos. Tá? Está presente o doutor Felipe de Almeida Campos? Presente, sim. Presente. Como relator, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Felipe de Almeida Campos. Excelência, muito boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, assim como o tribunal, os colegas presentes. A decisão atende, né, aos nossos interesses, a improcedência, né, que mantém aí a decisão de primeiro grau, portanto, não há, nesse sentido, interesse da parte recorrida. Como vota o doutor Marco Túlio? Acompanho o relator. Com voto, doutor Danilo? Também acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Felipe. Excelência, muito obrigado. Boa tarde, tribunal. Excelente trabalho. Processo seguinte é o 33, RO 11.729.73/2017, a inscrição da doutora Janaína dos Santos Bispo. Está presente a doutora Janaína? Estou. Doutora Janaína, advogada presente, doutor, tá? É o 33, RO 11.729. Como relator, conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Janaína dos Santos Bispo. Boa tarde a todos. Se não houver divergência, eu não tenho interesse em sustentar, excelência. Com voto, doutor Marco Túlio? Acompanho. Com voto, doutor Danilo? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, doutora Janaína. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Processo seguinte... Agora é o 25. Agora é o 25. Sumaríssimo 10.92366/2021. Inscrição da doutora Elaine de Almeida Peixoto,
pelo reclamante Zé Maria Maurício. Número 25, sumaríssimo 10.92366. Boa tarde. Boa tarde. Como relator, conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento e concedo a palavra à eminente advogada doutora Elaine de Almeida Calcanho Peixoto. Boa tarde a todos, boa tarde todos presentes, tá? Trata-se de um recurso ordinário, tá? Em face de um não reconhecimento de adicional de insalubridade em grau máximo para esse funcionário, para esse reclamante José Maria Maurício. O que acontece? Juntamente a esse recurso ordinário, foram juntados ao próprio recurso, diversos laudos que confirmaram que esses funcionários, essas pessoas que exerciam a mesma profissão, a mesma função, dentro dessa mesma empresa que é a reclamada, exerciam, sim, funções que não estavam de acordo com o adicional já recebido pela empresa. Então, assim, eu peço que reveja, né, a situação, pela situação de ter diversos laudos com as mesmas funções de colegas que conseguiram 40%, e é isso que eu peço. Obrigada. Com voto, doutor Marco Túlio. Com o relator. Com voto, doutor Danilo. Também acompanho. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Elaine. Obrigada, boa tarde. Para a sala, doutor Danilo, né? Pode ser. Apareceu o microfone. Já. Agora vamos para a sala do doutor Danilo, né? Tá. Nessa sala, doutor Danilo é o relator, o segundo votante é o juiz Mauro e o terceiro votante, o desembargador Milton. O primeiro processo é o RO 30 da pauta, o RO 10.625/82/2020. Duas inscrições, a doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, representando a reclamante Kátia Daniele, e a inscrição do doutor Moacir Santana dos Reis, representando Itaú Unibanco. Os advogados estão presentes? Sim. Doutor Moacir presente. Itaú. E a doutora Luísa Oliveira também? Também. Doutora Luísa também. Os advogados presentes, doutor Milton. É o 30 RO 10.625. Doutor Danilo, poderia ler a conclusão do voto, por favor? Sim, senhor presidente. Eu conheço os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, nego provimento ao apelo da reclamante e dou parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar que, no período posterior à vigência da Lei 13.467, de 2017, são devidos, como extraordinários, apenas os minutos suprimidos do intervalo intrajornada, cuja natureza jurídica é indenizatória, e minorar para R$10.000 o valor da indenização por danos morais. Então, senhor presidente, só para complementar, mantido o valor da condenação por ainda compatível, por favor. Tá, perfeito. Concedo inicialmente a palavra à eminente advogada doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado. Boa tarde a todos, muito obrigada, excelência. Gostaria de me resguardar para sustentar apenas em caso de divergência. Concedo a palavra agora ao eminente advogado doutor Moacir Santana dos Reis. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos, colegas, nobres julgadores. Gostaria apenas de destacar alguns pontos que considero mais relevantes. Inicialmente, com relação à contradita da testemunha arrolada, a única testemunha da reclamada, que foi ouvida apenas na condição de informante. Destaco inicialmente a preclusão na contradita, porque foi apresentada somente após a tomada de compromisso da testemunha, tendo visto que uma primeira apresentação foi rejeitada, e após a tomada de compromisso e do próprio depoimento, a contradita foi novamente apresentada e desta vez acolhida. Entendo que, salvo o melhor juízo, esse acolhimento após a tomada de compromisso viola os artigos 457 e 458, que estabelecem que a contradita deve ser arguida antes da tomada do depoimento.
Ainda que assim não fosse, entendo que o simples exercício de cargo de confiança por si só não é motivo suficiente para afastar o caráter da ausência, não é suficiente para demonstrar que a testemunha não tem a necessária isenção de ânimo para depor, inclusive por ausência de previsão legal nesse sentido, e também pelo entendimento já consolidado por esse egrégio TRT da terceira região e do próprio TST, que entende que o mero exercício do cargo de confiança por si só, quanto desprovidos de amplos poderes de mando e gestão, não é suficiente para afastar a força probatória do depoimento, como acontece no caso em tela. Reforço ainda que, em razão da condição de informante da testemunha, seu depoimento não foi devidamente valorado pelo juiz de origem em relação à questão da validade dos cartões de ponto e também da ausência dos fatos que ensejaram a indenização por danos morais. Então, nesse sentido, peço vênia para a reforma da redecisão. Como vota Dr. Mauro? Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também acompanho o relator e proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde, doutor Luísa. Boa tarde a todos. Processo seguinte. 19 é o RO 10.342.35/2021, inscrição do Dr. Watson dos Santos Pereira, representando a MedPlus. Dr. Watson, presente? Ausente advogado, doutor. É o 19 RO 10.342. Doutor Danilo, poderia fazer a conclusão do voto? Sim, senhor presidente, eu conheço o recurso ordinário e rejeito as preliminares arguídas, no mérito, nego-lhe provimento. Estando ausente o advogado inscrito, como vota doutor Mauro? Doutor Mauro... Estou de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Isso, eu como terceiro votante também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Número 9 é o RO 10.071.30/2022, inscrição do Dr. Alisson Brito Santos, pela MV Transportes. Presente o advogado, doutor Alisson? Advogado ausente, doutor Milton, o 9, RO 10.071. Doutor Danilo, poderia ler a conclusão do voto, por favor? Sim, senhor presidente, eu conheço e nego provimento. O doutor Alisson está online. Ele está aparecendo aqui online. Alisson Brito. Então, concedo a palavra ao eminente advogado doutor Alisson Brito Santos. Bom, ele não apareceu, não, doutor. Ele mandou uma mensagem aqui para desconsiderar a presença dele. Tá. Então, como vota o segundo votante, doutor Mauro? De acordo com o relator, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Alisson. Processo seguinte. Número 22 é o RO 10.429.57/2021. Duas inscrições, Dr. Davidson Malaco Ferreira, representando o reclamante Juliene, e a inscrição do Dr. Reinaldo de Oliveira Rossiter, trocando aí que estava escrito o Dr. Gustavo, pela reclamada Avon Cosméticos, número 22, RO 10.429. Doutor Reinaldo está presente e, deixa eu ver, doutor Davidson. Estou presente. Davidson presente também, os dois advogados presentes. Reinaldo substitui o doutor Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, isso. O eminente relator, desembargador Danilo, poderia ler a conclusão do voto? Doutor Danilo, microfone. Perdão, senhor presidente. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada Avon e do recurso adesivo da reclamante, rejeitando a impugnação de não conhecimento arguída pela reclamante Juliene Clemente Rodrigues. No mérito, dou provimento passar o recurso da reclamada para
afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais em face da inclusão na base de cálculo da renda adicional dos valores retidos relativos a títulos de produtos indisponíveis, devolvidos, inadimplidos e reflexos. E para reduzir o valor arbitrado da indenização por dano moral para R$15 mil. Estou negando provimento ao recurso adesivo da reclamante. Estou reduzindo o valor da condenação para R$500 mil, com custas de R$10 mil. Facultando a reclamada a devolução. Pois não. Concedo a palavra, inicialmente, ao eminente advogado, Dr. Gustavo Henrique dos Santos, pela reclamada recorrente. Boa tarde a todos. Só uma correção, é Reinaldo, não Gustavo. Então, Reinaldo. Doutor Reinaldo. Grato, muito grato. Trata de recurso ordinário interposto pela Avon, que tem o objetivo de modificar a sentença nos seguintes pontos, naqueles que não foram já acolhidos pelo acordo de Vossa Excelência. Do enquadramento sindical. Note, Excelências, que a autora, ora recorrente, sequer peticionou em sua exordial o enquadramento sindical, tendo apenas fundamentado seus pedidos com base na CCT juntada na exordial, conforme se vê dos pedidos da própria peça de ingresso. Por sua vez, a Avon impugnou veementemente em sua contestação, no qual atendeu prontamente o princípio da eventualidade. Conforme defendido em tópico anterior, 2A das razões recursais, a reclamante nunca, Excelências, nunca realizou atividade de vendas. Sendo assim, não é possível a aplicação dos instrumentos coletivos celebrados pelos sindicatos vendedores e viajantes do Estado de Minas Gerais. É disso que o enquadramento sindical é defendido segundo critérios objetivos e próprios, sendo irrelevante a vontade das partes. No caso da reclamante recorrente, o sindicato que atende à sua categoria é o Sindicato dos Químicos de São Paulo, CCTs anexas à contestação. Assim, remete os termos das razões recursais. No outro tópico, é referente às férias em dobro. Excelências, a Avon chama a atenção para o fato de que foram juntados aos autos os recibos de férias assinados pela reclamante, em que resta demonstrado o efetivo gosto de férias durante todo o contrato de trabalho. Além disso, não foi valorado pelo douto magistrado de primeiro grau o depoimento da testemunha da reclamada, Rafaela Souza dos Anjos, que afirmou em audiência que, quando a gerente de setor sai de férias, ela é substituída pela gerente adjunto, que a substitui nas férias de apenas um gerente, bem como a gerente de setor não é acionada em suas férias, comprovando que a reclamante não precisava continuar trabalhando nas férias, em razão dessa substituição. Ademais, reitero os termos das razões recursais. Por fim, Excelência, quanto aos danos morais, verifica-se que das provas carreadas aos autos, pela reclamante, não são suficientes para a condenação da reclamada em danos morais. Claro que, na eventualidade de ser mantido como de fato foi mantida, a Avon pleiteia uma redução do valor do quanto que já foi deferido nas razões recursais. Por fim, que já foi deferido no voto. Por fim, reitera a reclamada os argumentos desenvolvidos em seu recurso ordinário, inclusive de matérias não trazidas em sede de memoriais, aguardando a reforma da ressentença nos tópicos mencionados acima do seu apelo. Conceda agora a palavra ao eminente advogado, Dr. Davidson Ferreira. Senhor presidente, Dr. Milton, gostaria de cumprimentar também respeitosamente todos os componentes dessa grande turma, em especial o Dr. Danilo, relator do processo, Dr. Martúrio e Dr. Mauro César. Senhor presidente, eu conheço já
já as premissas do doutor Danilo com relação à renda adicional, não vou cansar Vossa Excelência com relação a isso, até porque certamente vai ser objeto do recurso de revista. Com relação ao que foi levantado da tribuna, relativamente ao enquadramento, né? O enquadramento foi feito pela própria reclamada, né? Nada mais correto do que assentar o que ela própria já reconheceu desde o início do contrato de trabalho. Com relação às férias, da mesma forma, né? A demonstração dos autos, não só do comprometimento, da violação do artigo 134 da CLT, mas também da comprovação de que ela realizava atividades mesmo no período de férias. Então, com essas razões, senhor presidente, apenas que seja mais uma vez refletido a questão da renda adicional, não pelo simples fato da premissa de que não realizava vendas a reclamante, o que data máxima vênia, nas razões recursais, a reclamante já demonstrava que sim, realizava, participava do processo evolutivo e da própria venda direta com relação às prontas entregas. Mas, efetivamente, caso assim conheçam do recurso para dar provimento a esse aspecto, a nítida violação ao princípio da alteridade e ao artigo 466 da CLT, já que, independente de renda adicional ou comissões, o risco do empreendimento foi transferido para a reclamante. Lembro apenas, senhor presidente, para terminar, que o excelso Tribunal Superior do Trabalho, consta também em nossas razões recursais, já definiu essa questão através de sua jurisprudência, já também consolidada na Corte. Estou aqui trazendo à baila voto do ministro Caputo Bastos, no RR 144268, 2015, 17004, no qual está envolvida a parte reclamada e, como disse o ministro em sua emenda de voto, parcela variável denominada renda adicional, natureza de comissões, descontos e impossibilidade. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que, uma vez ultimada a transação, é indevido o estorno das comissões por inadimplência ou cancelamento do comprador em respeito ao princípio da alteridade, segundo o qual os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo empregador. Então, senhor presidente, mesmo que se chame de renda adicional, mesmo que se chame de comissão, a violação não é tão somente com relação à lei 3.207/57, mas efetivamente é o próprio artigo 2º. Muito obrigado, senhor presidente, pela fala. Com voto eminente, segundo votante, doutor Mauro. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também acompanho o relator e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Davidson. Uma boa tarde, doutor Reinaldo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou aguardar aqui, tem um processo com o doutor Marco Túlio, da mesma forma. Fique à vontade. Alice, pode chamar o processo seguinte, por favor? O número 28, doutor Milton, ele tem segredo de justiça e vai ficar para o final da sessão, ok? Então, vamos aos 50. 50 também já foi. 35 agora. É o RO 10.731.26/2021. Inscrição da doutora Samanta Reis Rivelli Marinho, pela reclamada recorrente Terra Santa Administradora. Número 35, RO 10.731. Doutora Samanta está presente? Estou. Tá. Advogada presente. 35, RO 10.731. Doutor Danilo, poderia ler a conclusão do voto, por favor? Reconheço do recurso interposto pela ré. Rejeita as arguições de intempestividade e preclusão suscitadas pela ré e conheço do apelo adesivo da autora. No mérito, rejeita a preliminar suscitada pela ré de inépcia e dou provimento parcial ao seu recurso para fixar a responsabilidade da autora pelo pagamento a título de honorários advocatícios de 10% sob pedido improcedente, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba e nego provimento ao apelo da reclamante. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Samanta Reis Rivelli Marinho. Boa tarde a todos.
Gostaria de me desculpar de antemão pelo nervosismo, porque é a minha primeira sustentação oral. Bom, eu gostaria também de frisar a nossa preliminar de inépcia inicial, porque a parte autora, ela não observou os requisitos contidos no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, no que tange a indicação dos valores dos pedidos. Nenhum pedido da inicial da parte autora contém indicação de valor, inclusive o que está sendo objeto de recurso ordinário, que é a estabilidade provisória de emprego, né, que decorreu da indenização substitutiva. E superado isso, né, a gente entende que, em razão disso, tem que haver extinção do processo. Já no que tange ao mérito desse recurso ordinário, que é a discussão em relação à estabilidade provisória de emprego, a reclamada entende, ora recorrente, entende que não tem obrigação nenhuma para com a parte autora, seja no que tange a reintegração de emprego ou a indenização substitutiva. Isso porque a parte autora, ela foi admitida pela reclamada em 1/2 de 2021 e foi dispensada em 4/6 de 2021. Né? E a rescisão aconteceu de forma normal, sem nenhuma intercorrência. Acontece que depois de passados mais de um mês, a parte autora entrou em contato com a empresa, informando que estava grávida. Ela descobriu no dia 14/7 de 2021 que tinha ficado grávida e no mesmo dia informou a empresa. Só que junto com a informação de que ela estava grávida, ela também falou que estava dentro de um novo contrato de trabalho e com vínculo formal com a carteira de trabalho assinada, que inclusive foi juntado nos autos pela própria autora. Então, naquela oportunidade, né, a empresa, a reclamada, informou que ela entrasse em contato com seus atuais empregadores, porque não justificava a reclamada ser responsabilizada ou ter que haver com qualquer obrigação decorrente desse estado gravídico. Só que a parte autora informou a reclamada que, na verdade, o seu advogado havia orientado que ela pedisse rescisão com essa empresa que ela estava trabalhando e entrasse em contato com a antiga empregadora. E assim, a empresa, quando ela informou isso para a reclamada, o que a empresa falou foi: olha, conversa com seus atuais empregadores e qualquer coisa você volta a comunicar. Só que a gente foi surpreendido, ela pediu a demissão desse emprego que ela estava e foi surpreendido já com a interposição da ação. Ou seja, não houve nenhum contato dela após, né, a empresa ter orientado que ela comunicasse com seus até então atuais empregadores. E aí a gente foi surpreendido com essa ação de pedido de indenização substitutiva. E eu entendo que quando o Constituinte, né, é entendido que quando o Constituinte ele fala da estabilidade provisória de emprego, ele está resguardando o emprego e não o direito da indenização. E o que fica muito caracterizado, fica latente nesse processo, é que a todo momento a autora sempre quis o dinheiro, né, a indenização substitutiva, e não a garantia do emprego. Tanto é que ela já estava empregada e pediu a demissão do emprego. Então, por causa disso, pelo fato da finalidade da garantia de emprego que já estava sendo mantida no antigo emprego, não justifica a reclamada ser responsabilizada nesse momento pelos ônus do estado gravídico da parte autora. E é isso, obrigada. Como voto eminente segundo votante, doutor Mauro? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Como terceiro votante, eu também acompanho o relator e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, doutora Samanta. Obrigada. Processo seguinte, Eliseu. Doutora Samanta. Já saiu. Só parabenizá-la pela sustentação pela primeira vez. Apesar do nervosismo, ela falou muito bem. Mas, Eliseu, o processo seguinte, por favor. Bom, encerramos a sala do doutor Danilo por enquanto, que tem o do segredo de justiça. Agora vamos à sala do juiz convocado Mauro. O primeiro, aqui votam o segundo votante, o desembargador Milton, o terceiro votante, o juiz convocado Marco Túlio. O primeiro processo é o 5, sumaríssimo 10.879/13/2021. Inscrição da doutora Priscila Coelho Assis, que estava presente, está presente aí, e pela Uber. Número 5, sumaríssimo 10.879. Como voto eminente relator, doutor Mauro?
Pois não, senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, eu nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. É meu voto. Você da palavra, eminente advogada, doutora Fernanda Duarte Rieger. Doutora Priscila Coelho Assis, doutor, em substituição. Quem? Priscila Coelho Assis. Então, doutora Priscila Coelho Assis, está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa turma, boa tarde a todos presentes. Eu vou guardar eventual divergência, excelência. Deixa eu só abrir aqui a minha... Sim. Eu, como segundo votante, fico vencido. Com voto, doutor Marco Túlio? Com o relator, respeitosamente. Então, proclamo o resultado por maioria vencido eu em relação ao tópico do recurso, a relação de emprego. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 1 é o AP 10360077-2021, a inscrição do doutor Humberto Marcial Fonseca pela Irenilda Assis Loures. Número 1, AP 10360077. Doutor Humberto não está. Alguém do escritório? Advogado ausente, doutor. Como vota o eminente relator, doutor Mauro? Não, senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, apelo do exequente e provejo o apelo da executada para que, na fase extrajudicial, seja aplicado o IPCAE e, na fase judicial, a Selic, apenas para afastar a determinação de inclusão das parcelas CTVA e porte da base de cálculo das diferenças e para excluir as diferenças nos meses 4 a 6 de 2015. Custas pela executada é meu voto. Não estando presente o advogado inscrito, como voto, aliás, eu acompanho o relator. E como vota Marco Túlio, terceiro votante? Com o relator, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Encerramos a sala do doutor Mauro, agora a sala do doutor Marco Túlio. O segundo votante é o desembargador Danilo, o terceiro votante, o juiz convocado Mauro. O primeiro processo é o 9, RO 10-14850-2022, inscrição do doutor Bruno Leandro Palhares Pérez, representando 99 Tecnologia. Advogado presente, doutor Bruno Leandro Palhares. Oi, boa tarde. O doutor Bruno não veio sustentar, eu vou só acompanhar o resultado, por gentileza. Tá. O seu nome completo, eu abri, por favor, doutora. Bruno Antunes Teixeira. Não sou advogada, eu sou só assistente do escritório. Então não vai constar nos autos. Tudo bem. Número 9, RO 10-148, doutor Milton. O voto o eminente relator, doutor Marco Túlio? Conheço do recurso ordinário interposto pela requerida 99 Tecnologia Limitada e, no mérito, dou-lhe provimento para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. Desnecessária a inversão dos ônus da sucumbência, uma vez que a sentença já imputava ao requerente a possibilidade pelo pagamento, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das quais ficou isento, uma vez que a ele foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Não estando presente o advogado inscrito, como vota doutor Danilo, segundo votante? De acordo. Como vota doutor Mauro, terceiro votante? De acordo, senhor presidente. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Número 15, o somaríssimo 10.245/30/2022, inscrição do doutor Kleber Poço Moser, pela CSN Mineração. O advogado está presente. Número 15, somaríssimo 10.245. Boa tarde, excelência. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Conheço dos recursos interpostos, inclusive quanto aos documentos trazidos pela recorrente reclamada, no mérito de provimento. Excelência. A palavra o eminente advogado, doutor Kleber Poço Moser. Excelência, eu já conheço o voto da turma, já, em relação a essa matéria, então, eu gostaria só de
Constar minha presença, por favor. Como vota, doutor Danilo? Acompanho, senhor. Como vota, doutor Mauro? Também acompanho, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor. Obrigado. Kleber. Fica registrada aí a presença do doutor Kleber. Processo seguinte. Número 25 é o RO 10.688.23/2020, inscrição do Dr. Davidson Malaco Ferreira, representando a Vanessa Pimenta. Número 25, RO 10.688, advogado presente. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Está conseguindo me ouvir, presidente? Perfeitamente. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao da reclamante, para crescer a condenação e indenização por danos morais, R$5.000, a ser atualizado pela observada súmula 439 do ST, primeira parte, aplicando-se a taxa Selic nos termos da fundamentação invertidos os ônus de sucumbência no aspecto. Nego provimento ao da reclamada, artigo 838, parágrafo 3º, a parcela indenizatória, 65 a 65 mil, é o acréscimo da condenação, estimativa, de 1.200 para 1.300, valor das custas, ficando desde já intimada a empresa, a súmula 2540 TST, para pagamento de diferença. É a proposta. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Davidson Malaco Ferreira. Senhor presidente, doutor, desembargador, professor Milton, renovando a sustentação oral já defendida anteriormente, a matéria mesma. Como vota, doutor Danilo? Acompanho. Como vota, doutor Mauro? Acompanho, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Davidson. Muito obrigado, excelências. Peço licença para me retirar e boa sessão. Fique à vontade. Processo seguinte, Adicião. 22 é o RO 10.583.42/2021, inscrição do Dr. Thomas Tolomelli Brescia pelo Banco Bradesco. Eu não identifiquei a presença dele. Dr. Thomas Tolomelli Brescia. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Conheço e nego. Não estando presente o advogado inscrito, como vota doutor Danilo? Acompanho, senhor presidente. Como vota doutor Mauro? Acompanho, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. É o 6, RO 10.09528/2021, inscrição da doutora Isabela Barbosa da Silva, pela AC Transportes e Serviços. Doutora Isabela, não Está presente. Doutora Isabela, presente. É o processo 6, RO 10.095. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Conheço dos recursos interpostos pelas partes no mérito do parcial provimento ao da reclamada, para determinar que na apuração dos feriados nacionais laborados e não pagos, explicitados na sentença, sejam extirpados aqueles eventualmente coincidentes com os sábados. Condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da requerida, fixados no patamar de 10% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos da DI 5766, nega o provimento ao recurso do reclamante, mantido o valor, o que ainda é compatível. É a proposta, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Isabela Barbosa da Silva. Boa tarde a todos, né? Saúdo a todos na pessoa do senhor desembargador presidente. Agradeço aqui a oportunidade de contribuir com o realizado da justiça, no que é a minha primeira sustentação oral. Espero explanar bem os pontos do recurso ordinário, de modo que venha qualquer dúvida ser sanada. Em que pese o respeito pelo voto proferido, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada no que tange a todos os pontos apontados no recurso ordinário do recorrente, ora reclamado. Trata-se de ação trabalhista, no qual o reclamante pugnou o pagamento das horas extras e seus reflexos, manipulação do cartão de ponto, supressão do intervalo interjornada, trabalho em dia de folga, domingos e feriados, vale alimentação paga em valor inferior e não pagamento do adicional noturno. Na ocasião, também pediu assistência judiciária gratuita. Em sentença, o MM julgador condenou a reclamada hora recorrente em horas suprimidas nos intervalos entre jornadas,
dobro dos feriados nacionais, diferença de adicional noturno e diferença do vale alimentação e honorários sucumbenciais. Não faz jus à manutenção da sentença nos pontos que considero procedentes. A sentença co-julgou procedente o pedido de horas suprimidas dos intervalos interjornadas sobre o fundamento de que foi observada a ausência de gozo em algumas oportunidades no intervalo de 11 horas entre jornadas. Acontece que a recorrente hora reclamada sempre atuou dentro dos limites legais, inclusive no que tange ao intervalo interjornada. Uma análise do cartão de ponto, e é possível concluir que, na maioria das ocasiões, era respeitado o intervalo de 11 horas, sendo que, nas raras situações de intervalo inferior ao previsto na CLT, o recorrente atuava dentro dos limites da CCT, que possibilita o fracionamento desde que respeitado o mínimo de 8 horas entre uma jornada e outra. A título de conhecimento, a cláusula que fala sobre esse mínimo de 8 horas é a 38ª item M. No que tange ao pagamento do dobro dos feriados nacionais laborados e não pagos, não faz jus à referida condenação, visto que, conforme cartão de ponto, o recorrido hora reclamante sempre teve folgas em feriados. Vale até citar mesmo que o recorrido em depoimento como testemunha no processo de Edson Aparecido Natal Oliveira disse que nunca foi chamado a trabalhar em dia de folga. Ademais, a política do recorrente era de que, caso houvesse trabalho em feriados, esses eram devidamente compensados nos termos da CCT. No caso do recorrido, não se verifica essa situação, visto que os cartões de pontos eram marcados corretamente e revelam o exercício do labor nos dias e não revelam o exercício de labor nos dias de feriado. Além disso, a sentença, ela coloca que a preposta confessou o labor nos feriados, quando ao contrário. É possível perceber pelo depoimento da preposta que ela diz o seguinte: vou até ler aqui. Poderia haver labor aos sábados, dependendo da escala do recorrido. Se houvesse o labor nesse dia, haveria correta compensação posteriormente e que todos os feriados eram marcados corretamente nos pontos. Também é válido ressaltar que o cartão de ponto em nenhum momento foi produzido prova cabal hábil a desconsiderá-lo com o seu valor probatório. De fato, aqui eu vou ressaltar que a testemunha Edson Aparecido Natal de Oliveira declarou que o registro de ponto era manual e que o depoente anotava seus horários. Também vou ressaltar aqui o testemunho de Diego Vilela da Silva, que ele ressalta que cada motorista tem o seu cartão de ponto individual, que cada um anotava conforme o dia e que nunca pegou o seu cartão já preenchido. Então, isso revela já a força probatória do cartão de ponto. Destaca-se ainda que o recorrido, a hora reclamante, não logrou comprovar as alegações da inicial, ainda que muito lhe coubesse o ônus da prova. Os cartões de ponto demonstram a realidade, não sendo inválidos, devendo ser considerados, e também é importante ressaltar que o recorrido não comprovou que trabalhava aos domingos e feriados e horas extras. E como tratava-se de fato constitutivo do seu direito, ele não desincumbiu desse ônus da prova. Não há que se falar em pagamento também de diferença do adicional noturno, como a sentença alega, vez que o recorrente sempre atuou dentro da previsão normativa, seja por meio de pagamento em pecúnia ou compensação. Por fim, eu ressalto que o recorrido não faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova a demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Diante de todo exposto, eu pugno que seja reformada a sentença, de modo que sejam declarados improcedentes todos os pedidos do recorrido, hora reclamante, e agradeço aqui também a oportunidade, a atenção dos nobres julgadores e dos colegas aqui presentes. Com voto ao eminente segundo votante, doutor Danilo. De acordo. Com voto ao terceiro votante, doutor Mauro. Estou de acordo com o voto, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Número 32, é o RO 11-00358-2020, inscrição também da doutora Isabela Barbosa da Silva, presente, número 32, RO 11-00358-2020. Com voto eminente relator, doutor Marcos.
Você dá a palavra à eminente advogada doutora Isabela Barbosa da Silva. Se não houver divergência, não há interesse sustentar, visto que o interesse é pela manutenção da sentença. Como vota, doutor Danilo? De acordo. Como vota, doutor Mauro? De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Isabela. Boa tarde. Processo seguinte. O número 20 é o RO 10.520.96/2021, a inscrição da doutora Marina Coelho Godinho, mas nesse processo, me parece que a doutora Marina está ausente. Nesse processo, o doutor Mauro César está impedido de participar e vota o desembargador Milton. É o 20 RO 10.520.96/2021. Doutora Marina Coelho Godinho, ausente. Advogado. O eminente relator, doutor Marco Túlio, poderia ler a conclusão do voto? Sim, conheço dos recursos e com a devida vênia, acolho a preliminar de cerceamento do direito de defesa, acuída pelo reclamante, com a consequente anulação do ato processual relativo ao indeferimento da testemunha, da oitiva da testemunha Samuel Santos Oliveira, considerando-se sem efeito os atos subsequentes dele dependentes, observados os artigos 281 e 282 do CPC, e determinando o retorno dos autos à vara de origem para a reabertura da instrução processual, procedendo-se a sua oitiva, sob compromisso legal de dizer a verdade, a menos que outro fato haja a critério do juiz de origem, para não se lhe tomar o compromisso, hipótese em que a testemunha será ouvida na condição de informante e a respeito das matérias objeto da prova oral, prolatando-se nova sentença como se entender de direito, ficando prejudicadas as demais insurgências recursais do recurso da reclamada. É a proposta, presidente. Estando ausente a eminente advogada inscrita, como vota doutor Danilo, segundo votante? Acompanhe, senhor presidente. Na condição de terceiro votante, eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. É o 16, RO 10.310.11/2020, inscrição da doutora Adriana Abras Ribeiro Alves do Vale, advogada está presente, número 16, RO 10.310. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Conheço e nego provimento. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Adriana Abras Ribeiro Alves do Vale. Uma boa tarde a todos. Trata-se aqui de uma ação trabalhista em que o reclamante sofreu um acidente de trabalho, foi afastado pelo INSS, sendo concedido a ele benefício acidentário, sendo realizada mais de 20 perícias pelo INSS, todas confirmando o nexo, e, quando de sua alta previdenciária, após reabilitado, o médico do trabalho da reclamada o considerou inapto e fez constar do aso a incapacidade, as limitações de membros superiores e o risco ergonômico e de movimento repetitivo na função. Apesar de considerado inapto, e apesar das limitações apontadas, o reclamante, então, foi colocado na função de estoquista. E, apesar de todas as provas existentes nos autos, o perito desconsiderou o nexo. Esse caso chama muita atenção, porque nós não estamos falando de provas subjetivas, para descaracterizar o laudo, não estamos falando de testemunha, não estamos falando de laudo de assistente técnico. Existem nada menos do que 257 arquivos de vídeo juntados pela própria reclamada para mostrar a dinâmica do trabalho do reclamante, em que mostram que o reclamante trabalhava sentado em um banquinho de madeira de 30 centímetros, utilizando o chão como bancada para a separação de peças. Durante horas e horas a fio, o movimento do reclamante era: pega a peça na caixa, coloca no chão, pega na caixa, coloca no chão, pega na caixa, coloca no chão.
em evidente movimento repetitivo. Chama muita atenção que o perito confirma que movimentos repetitivos causam a lesão, que movimentos repetitivos pioram e agravam a situação do reclamante, e realmente agravaram, porque o reclamante precisou de novo afastamento previdenciário em julho do ano passado, em razão de sua situação e do trabalho que foi colocado. Ele confirma que o reclamante não podia fazer aqueles movimentos, mas, contrariando os vídeos, perguntado se ele teve acesso aos vídeos e se assistiu os vídeos, ele diz que sim. Mas, ao ser perguntado se a reclamada cumpria a NR 17, ele primeiro diz que a NR 17 não causa problema ósseo no reclamante, o não cumprimento da NR não causa nenhum problema, e vou pedir vênia para ler a resposta dele sobre a função, sobre a dinâmica do trabalho. O perito, então, diz: as imagens demonstram atividade de reposição de estoque em prateleiras. Não se trata de trabalho que possa ser realizado sentado ou em bancadas, visto que prateleiras possuem vários níveis diferentes. Estes itens da norma não se aplicam ao trabalho em questão. Acontece, excelências, que em nenhum dos 257 vídeos que nós, em impugnação, pela dificuldade, é impossível pedir para que um julgador assista num processo 257 arquivos. Em razão dessa dificuldade, nós fizemos uma montagem em impugnação, tirando print dessas imagens para mostrar uma linha do tempo da atividade do reclamante. Em nenhum momento ele está em pé, colocando produtos na prateleira. Ele sempre está sentado, fazendo movimentos repetitivos por horas e horas, em completa condição anti-ergonômica, tirando peças da caixa, colocando na caixa, tirando da caixa, colocando no chão, tirando da caixa, colocando no chão. Dessa forma, fica evidente que o perito não se atentou à realidade dos fatos, que o perito ignorou por completo o seu próprio laudo. O perito ignora a bibliografia que ele mesmo traz e que diz que movimentos repetitivos são capazes de causar lesão de ombro, que é o caso do reclamante. Sendo assim, havendo provas robustas, concretas e seguras, capazes de descaracterizar as conclusões periciais, demonstrando a inequívoca imperfeição técnica, porque com todas as vendas, não existe outra forma de dizer isso. Inexistiu perfeição técnica do perito. Pede que seja dado provimento ao recurso original do reclamante. Obrigada. Como voto eminente, segundo o votante, desembargador Danilo? Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação, o laudo pericial da Tavênia diz que a doença é degenerativa, então não tem como se argumentar contra uma posição técnica da Tavênia. Então, acompanhe integralmente o relator. Como vota o terceiro votante, doutor Mauro? Eu também cumprimento a doutora Adriana, excelente advogada, pela brilhante sustentação, mas vou acompanhar o relator. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Adriana. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Processo seguinte. Número 30, o RO 10.995/2021, inscrição da doutora Eduarda Souto Oliveira. Ela está presente, número 30, RO 10.995. Como vota o eminente relator, doutor Marco Túlio? Nos recursos interpostos pelas partes, rejeita os preliminares realizados pela reclamada em contra-razões e no mérito todo espacial provimento para estabelecer que as progressões horizontais por antiguidade previstas no PCCS 2008 são devidas
em outubro de 2010, outubro de 2013, outubro de 2016 e outubro de 2019, observada a prescrição e demais parâmetros fixados na origem. A proposta, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Eduardo Souto Oliveira. Boa tarde a todos. Eu gostaria de sustentar. A palavra. No caso dos autos, data vênia ao entendimento do relator, o direito da reclamante à PHA decorre desde o início do PCCS de 2008. Isso porque as projeções horizontais por antiguidade, elas têm 3 requisitos válidos para a concessão. O primeiro deles é a lucratividade, que é incontroversa, principalmente porque a ECT ela é detentora do monopólio dos serviços postais. Somado a isso, o transcurso do lapso temporal de 24 meses, que é contado da data de admissão e da data de concessão, e também a deliberação da diretoria, que não é considerado um critério válido, tendo em vista o J71 da SD1 transitória do TST. Então, no caso dos autos, somente resta o requisito de 24 meses para a concessão das projeções horizontais por antiguidade à reclamante. No entanto, o PC7 de 2008, ao ser implementado, ele foi implementado em julho de 2008, e na data de apuração, que se dá em agosto, já havia transcorrido 24 meses da data da última concessão, da última PHA da reclamante, recebida pela reclamante, que se deu em fevereiro de 2006. O PC7 de 2008, ao ser implementado, ele não determinou que fosse zerada essa contagem do prazo de 24 meses. Ele foi claro que o prazo do lapso temporal, ele se inicia na data da concessão da última PHA. Então, nesse sentido, o direito da reclamante ela faz jus ao direito a uma PHA a partir de 2008, por consequência, assim como foi deferido nos anos de 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, e assim por consequência. Inclusive, esse vem sendo entendimento de diversas turmas aqui no tribunal, da 5ª turma. Por isso, eu peço a reconsideração do voto para que seja concedida a reclamante PHAs a partir de 2008, com a inclusão de mais uma na condenação da SCT. Muito obrigada. Voto eminente, segundo votante, desembargador Danilo. Acompanho o relator. O voto do terceiro votante, doutor Mauro. Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, bom trabalho a todos. Igualmente. Posso a seguinte, Eliseu. 37, o RO 11.957/18/2017. A inscrição da doutora Gabriele Ramos da Silva Ribeiro, presente, pelo reclamado recorrente Banco Bradesco, número 37, RO 11.957. Com voto eminente relator, doutor Marco Túlio. Conheço os recursos, rejeito as preliminares eriçadas pelo réu, no mérito dou parcial provimento a ambos, ao do reclamante, para afastar a contradita deferida, depoimento da senhora Núbia Fernanda Santos, ouvida como informante, sendo valorado como testemunhal e cotejado com os demais elementos de prova, ao apelo do reclamado para absolvê-lo do pagamento da 7ª e 8ª hora como extra, bem como os consectários deferidos a partir do exercício pelo reclamante da função de gerente de contas pessoa jurídica, absolvendo-o também do pagamento da indenização por dano moral. Reduz para 15 mil o valor da condenação e das custas para R$300, podendo requisitar a diferença à empresa se quiser. É a proposta. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Gabriele Ramos da Silva Ribeiro. Boa tarde a todos. Senhor presidente, tendo em vista que o voto do eminente relator, ainda que parcialmente, atende aqui aos anseios do cliente que represento dessa tribuna virtual, portanto, vou aguardar a proclamação do resultado final. Com voto, doutor Danilo? De acordo com o relator. Com voto, doutor Mauro? Também de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutora Gabriela. Perfeito, muito obrigada. Apareceu agora o processo de... Segredo de Justiça. Doutor Milton, o doutor Tiago, ele chegou aqui na secretaria e gostaria de resolver uma questão de ordem com o senhor. Agora ou depois da sustentação oral do segredo de justiça? Não existe nenhuma situação que possa impedir
o andamento normal da pauta. E, portanto, qualquer requerimento só pode ser feito, encaminhado a essa presidência, depois de esgotado toda a pauta que já está prevista e publicada. Então, agora nós vamos chamar o segredo de justiça. Ok, deixa eu só localizar aqui. O segredo de justiça. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, o processo estava pautado, eu só queria indagar o senhor com relação à retirada de pauta, o motivo. Se o senhor puder esclarecer agora, mas se não puder, eu aguardo. Se é para retirar de pauta, pode retirar, sem problema. Não, já foi retirado, senhor presidente. O que eu gostaria era de indagar ao senhor, inclusive o senhor relator do recurso, o motivo pelo qual ele foi retirado da pauta. Pela tramitação do devido processo legal, doutor. Não entendi, doutor. O senhor sabe o que é um devido processo legal? Sim, mas eu quero saber o motivo pelo qual ele foi retirado de pauta. O senhor incluiu para e julgamento. ele foi retirado. Para julgamento. O senhor não teria como confirmar aí o motivo? É porque ele foi retirado... O motivo é que o relator da exceção que Vossa Excelência suscitou é outra pessoa. Não sou eu que presido o julgamento da exceção de suspeição que Vossa Excelência suscitou e agora está criando o caso. Não estou criando caso. Está se dirigindo à pessoa errada. É porque eu apresentei a exceção em 17 de março e ele foi incluído posteriormente. E o senhor já deveria ter decidido sobre a exceção. Ora, pois é, quem é o relator desse processo, Odisseu? Esse processo, o senhor que é o relator, doutor Milton. Não, quem? Na distribuição do regimento interno para apreciação da exceção, quem é o relator? Não, eu não sei. É o mais antigo, então é o desembargador Danilo. Então, o doutor Danilo responde essa indagação. Não, a exceção é contra o senhor é que tem que decidir, o senhor é o relator. A exceção é dirigida à sua pessoa, senhor presidente, como relator dos autos. Então, o senhor vai ter que decidir. O senhor conhece o regimento interno? O artigo 219 do regimento. Sei, o artigo 219, o senhor verá que, suscitada a exceção, o juiz responde, dá a sua resposta. A exceção é distribuída a um relator, que nesse caso é o desembargador mais antigo em exercício, que é o doutor Danilo, que então colocará esse processo na pauta. É o doutor Danilo que vai colocar em pauta o julgamento. Sim, doutor, mas sim, tudo bem. Então, porque o senhor tem que decidir primeiro se considera ou não suspeito, não é verdade? Posteriormente, ele será julgado pela turma. O senhor está concordando que eu que tenho que decidir, então a exceção perdeu o objeto. O artigo não sou eu, senhor presidente. O regimento assim diz, a norma assim prescreve. Eu só gostaria de saber por que, mesmo com incidente de suspeição, ele foi pautado para julgamento, se não teve ainda a devida decisão acerca de o senhor se considerar ou não suspeito para julgar o processo. Eu não me considero suspeito e o senhor tem que, se o senhor suscitou a exceção, o senhor tem que esperar o julgamento pelo devido caminho do processo legal. E não vir aqui e querer ficar dizendo o que o senhor quer dizer para me provocar, mas se o senhor está reconhecendo que sou eu que tenho que julgar, então a suspeição perdeu o objeto. Não, senhor, eu não vim aqui para julgar, para atrapalhar o serviço, o trabalho de ninguém. O senhor está reconhecendo que eu tenho que julgar, nós vamos julgar agora. Eu só estou dizendo... A suspeição perdeu o objeto. Eu só estou dizendo, senhor presidente, que os recursos não poderiam ter sido incluídos em pauta se há uma exceção de suspeição anteriormente a essa inclusão em pauta. É isso que estou dizendo, porque eu perdi o meu tempo, eu saí de casa para ver uma sessão de julgamento que não está acontecendo. Não, o senhor não perdeu o seu tempo, o senhor está nos fazendo perder tempo. Não, porque eu é que estou perdendo tempo. Porque eu vim aqui à toa, inclusive a sessão de julgamento não está acontecendo no local que deveria estar. O senhor veio aqui para chatear. O senhor entenda da forma que quiser, mas eu não estudei para levar desaforo para casa e eu não estudei para ofender ninguém. Eu não estudei para ofender ninguém nem para ser desrespeitado. Exclui o advogado então, o senhor, por gentileza, faça o seu trabalho. Chama agora o processo de segredo de justiça. Só um instante que eu vou colocá-lo Eu tenho que achar... Aqui, o doutor Milton, fala aí, porque os dois estão com o notebook, para eu identificar qual que é o do senhor. Tira todos eles.
Não, é porque se eu tirar o senhor sai da sala. Eu vou colocar na sala de espera. Fala aí de novo, doutor Tira Milton. o quê? O que você quer que eu diga? Não, eu preciso, é porque tem 2 computadores escritos Ah, como você não. quer identificar, né? Eu preciso Senhor Milton, o identificar. senhor não vai responder, eu estou de saída, o senhor vai responder ou não a indagação que fiz? Eu Pela ordem, senhor responderei. Milton. Doutor Milton, o senhor vai responder? Ariceu, exclui o advogado da sala da sessão. Já tirei, doutor. Demorou muito a excluir, já devia ter excluído antes. Tá. Não, é porque eu estava tentando Agora chamo de identificar. segredo de justiça.
Ele suscitou um conflito, quer dizer, uma exceção de suspeição contra a minha pessoa, e agora está vindo me chutar a minha canela. Ora, a suspeição está tramitando segundo o devido processo. Eu não tenho que dar resposta nenhuma para ele, não. Tá. É porque ele esteve aqui... Pela ordem. É porque eu estou vendo aqui que tem outras pessoas na sala, aqui, Sim. Então a gravação continua. Bom, se quiser, eu posso encerrar a gravação aqui, doutor Milton. Encerra a gravação. Senhor, desculpe, doutor Milton, é só para a gente evitar algum Não, problema, mas eu já falei. Não é porque tem outras pessoas que estão entrando. E entrou até uma... gente entrando aqui, eu não mas sei. Quem não viu o fundamento antes, vê agora, não faz diferença nenhuma. Aqui, a gente julga segundo o devido processo legal, conforme as regras do regimento interno. Então, não há problema de cercear a publicidade, não. Só que já